7, Epístolas Paulinas, estamos falando agora de Colossenses. A igreja de Colossenses, ela era uma igreja próspera, ela era uma igreja abençoada, mas ela estava se desviando do evangelho por causa de alguns mestres que se achavam mais espirituais e diziam que conheciam mistérios que não fora revelado a ninguém. Cuidado com isso, isso é um grande perigo para a igreja, quando alguém se coloca, como o monopólio da espiritualidade, alguém que sente Deus, alguém que Deus fala com ela. E isso é um grande perigo, porque a espiritualidade ela não deve ser medida desta maneira. Paulo ele tentou então corrigir esse erro do legalismo, esse erro da super espiritualidade proposta por alguns na igreja de Colossos, e ao mesmo tempo Paulo ele vai escrever uma carta para um amigo dele chamado Filemon, intercedendo por um escravo por nome Onésimo, que fugira e depois se tornou cristão. E aí Paulo intercede para que as punições a esse escravo não fossem punições assim tão severas, já que ele tinha se tornado um irmão na fé. Falando um pouco de autoria e de data, é raro questionar que tanto Efésios como Colossenses não tenham sido epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Então elas são sim de autoria paulina. Foi uma das cartas prisionais. Paulo ele estava em Roma, numa prisão domiciliar, e ela data por volta de 60 depois de Cristo. Colossos fica cerca de 177 quilômetros a leste de Éfeso, e aí então Paulo, Paulo ele não foi à igreja de Colossos. A igreja ela foi iniciada como resultado do seu ministério, por um irmão que havia lá em Éfeso, que se converteu e levou para sua casa o evangelho, e assim os vizinhos, os amigos se converteram, e a igreja ela foi estabelecida por esse rapaz chamado Epáfras. Ele que levou a igreja a Colossos. Paulo não pisa em Colossos. Vamos fazer um recorte, vamos fazer um esboço dessa epístola aos Colossenses. Primeiro, do capítulo 1, versículos 1 e 2, nós temos a saudação de Paulo a Timóteo. Dos versículos 3 a 8, nós temos a oração de graça pela fé, amor e esperanças. Do versículo 9 ao 14, uma oração que Paulo faz por entendimento, por força e alegria. Dos versos 15 ao verso 20, um hino para celebrar a supremacia de Cristo. E do 21 ao 23, a inclusão dos filipenses no trabalho de Cristo. Temos ainda no capítulo 1, o versículo 24, e até o capítulo 2, versículo 5, o ministério de Paulo nas igrejas. Do capítulo 2, versos 6 ao 23, existe um apelo de Paulo pela maturidade cristã, sendo evitado assim o legalismo. No capítulo 3, do 1 ao 17, nós temos o abandono de uma antiga vida para abraçar uma nova vida em Cristo. E no versículo 18 até o capítulo 4, verso 1, orientações aos filipenses sobre família, sobre trabalho. Temos ainda no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 4, do verso 2 ao verso 6, o encorajamento para orar e sair em missão. E do versículo 7 ao versículo 18, as instruções finais que o apóstolo Paulo dá à igreja dos Colossenses. Fazemos agora um bojo aqui dos temas essenciais tratados na epístola aos Colossenses. O primeiro tema que eu quero trabalhar com vocês nessa aula é a supremacia
de Cristo. Interessantíssimo esse tema, porque Cristo, ele, apesar de ter vindo como homem, ele não deixa de ser Deus. Ele é totalmente homem e totalmente Deus. Ele é o criador de tudo, ele sustenta todo o universo, ele ressuscitou da morte e ele é o Senhor da igreja, ele é o Redentor. É isso que Paulo trabalha no capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 20. Paulo trabalha a supremacia de Cristo. Temos uma outra temática também, que é sobre a heresia dos colossenses. Heresia, você sabe que é todo ensinamento que não tem nada a ver com os ensinos bíblicos. Toda mensagem que eu prego, se ela não for bíblica, ela pode ser considerada uma heresia. E lá naquela igreja, Paulo estava tendo um problema com alguns mestres ali que só falavam heresias. Depois ele vai trabalhar a santidade cristã, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E por último, a caridade, o amor com um escravo chamado Onésimo, que tinha fugido, tinha errado, era sujeito aí a sanções, mas Paulo intercedeu por ele, já que agora ele era um irmão nosso na fé. Vamos falar da Epístola de Colossenses e a sua relevância para nós hoje. Essa epístola, ela é relevante hoje? Sim. Primeiro, o foco nas escrituras, não nas heresias. Você vai ouvir muitas heresias, principalmente agora que você está estudando com a gente, você sabe identificar o que é bíblico e o que não é não bíblico. Você se torna até meio crítico, né? Mas não dá para comer qualquer comida, você não vai se alimentar de heresias, não dá para nós. Para mim, pelo menos, eu não consigo digerir. Número 2, o cumprimento do chamado. Cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos uma missão. Paulo sabia exatamente qual era o seu chamado. E nós precisamos saber, nós precisamos entender qual é a nossa missão. Você é vocacionado para quê? Você é chamado para quê? Deus escolheu você para quê? Vamos então em frente, seguir o nosso chamado. Em terceiro lugar, o descobrimento do seu propósito, porque se há um chamado, há um propósito. Você pode passar por tantas coisas que no primeiro momento você nem entenda, rapaz, eu não sei por que eu estou passando por isso, mas você deve entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está passando por determinadas coisas hoje, amanhã ou depois você vai entender, fazia parte do meu propósito. E por último, amigos devem ser valorizados. Paulo, ele viajava muito, ele era um desbravador, ele pregava o evangelho, abria muitas igrejas, mas ele em momento nenhum esqueceu-se dos verdadeiros amigos. Os amigos, eles devem ser valorizados. Se há algum tempo você não telefona para um amigo, aproveite depois dessa aula, pega o telefone, passa uma mensagem para ele, faz uma ligação para ele, porque os verdadeiros amigos, eles não podem ser esquecidos, eles precisam ser valorizados. E é essa mais uma lição de Colossenses na aula que nós acabamos de ter. Ficamos por aqui, nas próximas aulas vamos falar de Tessalonicenses, de Timóteo, de Tito e de Filemon. Eu aguardo você.